Diana, né? Para estar louvando e agradecendo o nome do Senhor, né? Trazendo a palavra esta noite. Louva a Deus pela vida dos irmãos aqui do Ligeiro. Nós servimos ao Senhor como presbítero na Pentecostal do Amor aqui, e estamos aqui para cooperar e ajudar nesta obra do Senhor, amém? Queridos, o versículo tema desta campanha encontra-se em Isaías, capítulo de número 43, versículo 13. Queremos ler este versículo com toda a igreja, para a glória e honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nossa irmã Cláudia, Claudiana, Glória a Deus, aleluia. nos deu um bom tempo para pregar a palavra, e dentro disso falaremos apenas aquilo que o Senhor tem reservado para nós na noite deste dia. Amém? Isaías 43, versículo 13, assim nos diz a palavra do Senhor: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Repita comigo: operando eu, quem impedirá? Você pode sentar dando glória a Deus? Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Queridos, temos aprendido nestes pouco mais de 15 anos que estamos servindo ao Senhor, que texto sem contexto é pretexto para heresia. Então todo texto, ele tem um contexto que vai nos trazer, situar, nos posicionar dentro da palavra qual foi escolhido como tema para a campanha. O versículo de 13 é o versículo que é o versículo chave, mas existe o capítulo 43 e ainda existe um livro do profeta messiânico, o profeta Isaías. Queridos, observamos, mediante ao livro do profeta Isaías, que ele foi contemporâneo do profeta Oséias e do profeta Miqueias. O chamado do nosso irmão Isaías foi um chamado muito duro, muito árduo. A chamada de Isaías para este negócio foi uma chamada diferente. E amados irmãos, eu já quero te dizer uma primeira coisa: se Deus te chamou com um ministério profético, tenha certeza de uma coisa, querido: você vai sofrer, você vai chorar, você vai pagar o preço, você pode até levar pedrada, você pode até ser apontado, ser acusado, você pode até, querido, sofrer qualquer tipo de perseguição, mas você vai dormir tranquilo e acorda sabendo que Deus, Ele te chamou, e operando Ele, quem impedirá? Isaías foi chamado com esta unção profética. Então Isaías sabia que o chamado dele era coisa estreita, era coisa difícil. Mas Isaías sabia que maior é aquele que o chamou, maior é o que te chamou, maior é quem te escolheu, maior é quem prometeu, maior é Ele. Trabalhar sobre caia sobre cá. A igreja, queridos e amados irmãos, ela deve ter essa certeza que maior é o que nos chamou. Queridos, entre o Egito e Canaã há uma caminhada pelo deserto. Em meio a este deserto, deserto não mata, deserto, irmãos, nos aproxima de Deus, porque vai te jogar e vai me jogar para os pés da cruz para buscar a Ele. No deserto tem milagre, no deserto tem providência, no deserto tem vitória, mas o principal no deserto, amados e queridos irmãos, é a experiência que o Senhor nos leva a ter com Ele, amados irmãos. Então, foi louvado esta noite vários hinos, e nós nos alegramos, entre eles, não lembro, mas teve um hino que foi louvado aí, que dizia mais ou menos o que aquele outro diz: questiona ou adora. Nós só temos duas opções. Em resumo, uma é confiar nele que nos chamou. Uma é acreditar quando ninguém mais acredita. Uma é continuar tendo a certeza que ele vai fazer independente. Queridos, as circunstâncias presentes não dizem o que será o nosso futuro, não. As circunstâncias, o que nós observamos no momento, no presente, não é o ponto final. Não é o que vai dizer o que vai acontecer, porque já foi dito: operando Deus, quem? Operando Deus, quem impedirá? Queridos, Isaías foi chamado com este ministério profético, e ele profetizou durante a expansão do Império Assírio. Os caldeus, amados irmãos, estavam ali, uma grande guerra travada, assim eu posso dizer,
Israel, né, que os irmãos conhecem, simbolizava o reino norte. Israel estava ali e em pleno declínio moral, espiritual. Queridos, é ou não é os dias de erros, os dias a quais nós vivemos? Declínio moral, declínio espiritual, os valores se invertendo, o certo passando a ser, o errado passando a ser certo e o certo passando a ser errado. Queridos, os dias que vivemos não tem muita diferença. Mas uma coisa eu quero entender, que como naqueles dias ainda existia o Isaías, levantado por Deus como rabisco daquela geração, nos dias de hoje ainda tem uma igreja que acredita que o Brasil é de Cristo, que acredita que a igreja vai receber um grande avivamento vindo da palavra de Deus. Ainda existem pessoas que acreditam. Queridos, não vemos nada, mas sabemos que o nosso Deus, Ele está trabalhando e não precisa de muita coisa para operar o milagre, não. Queridos, capítulo de número 43, podemos dizer que está na segunda parte do livro do profeta Isaías. Entre o capítulo 40 e o 66, foi destinado aos judeus que foram exilados, né? Estavam ali na Babilônia, estavam ali sofrendo, estavam ali em meio a uma situação muito apertada, irmãos. Mas, queridos, a cura só vem se existir a enfermidade. Vitória, ela só vai existir quando nós estamos travando a guerra. E uma coisa eu aprendo pela palavra, que nós não estamos só nesta peleja, não estamos só nesta batalha. Nesta peleja nós não teremos que pelejar. E eu te digo mais, quem peleja por mim e por você é Ele, é Jesus, é o general, é o grande. Jesus é quem guerreia por nós, amados irmãos, porque nós não temos nada, não temos condições. Queridos, quem somos nós? Caco entre os cacos. Irmãos, miserável homem somos nós, pecadores. Mas isso no sentido, amados irmãos, de dependente de Deus, de entender que o homem ele não faz nada, não pode nada, o homem não tem nada, irmãos. Quando as lutas circunstanciais se levantam em meio à minha e à tua vida, os ventos torrenciais, queridos, isso não quer dizer que Deus, Ele não nos ama. Isso não quer dizer que Deus não tem uma obra, um projeto, um plano. Mas isso evidencia para nós que nós devemos estar mais nos pés dele. E evidencia ainda mais que em meio às turbulências o Senhor é justo e fiel para nos dar vitória. Isaías se levanta com o chamado profético. E há 3 coisas que um profeta faz, irmão. Hoje existe uma visão de um profeta, né? A visão de um profeta, não profeta. Mas o profeta, de fato e de direito, profeta Isaías, os profetas do Antigo Testamento, posso dizer, profetas menores e maiores, os demais profetas, se levantaram, usados por Deus com 3 funções. A primeira delas era denunciar e apontar o povo o pecado da nação, aquilo, amados irmãos, que era empecilho para que a bênção e a vitória da parte de Deus chegasse sobre a vida deles. Irmãos, muitas das vezes, queridos e amados irmãos, estamos na posição de receber, sim, de levar a bênção, é de verdade. Mas a palavra que o profeta é usado por Deus é palavra de confronto, para levar o povo a dormir pensando na palavra, fazendo uma introspecção interior, observando, queridos e amados irmãos, onde precisa melhorar. Porque o doente, quando está doente e ele vai para o médico, ele não toma a injeção que quer, porque ninguém gosta de tomar injeção, mas é necessário para que a cura chegue.
Profeta se levanta. Para denunciar, para apontar, mas não era para matar, era para o povo refletir e observar aquilo que precisava ser mudado, porque pecado tem consequência, e a consequência do pecado nunca vai ser vitória. Verdade. Aleluia. Consequência de pecado é derrota, mas consequência de obediência, submissão à palavra, respeito à liderança, aí sim é vitória da parte de Deus para o povo que assim faz, pela graça e a misericórdia do Senhor. Isaías se levanta com a segunda função do profeta: levar o povo ao arrependimento, amados irmãos, porque somente a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, mas todo o resto o Senhor perdoa, dá um banho com seu sangue, torna o crente uma nova criatura, faz a transformação, e um homem e uma mulher digno de morar no reino dos céus, por sua graça e misericórdia. Aleluia. Isaías, como uma terceira função profética, mostra ao povo as consequências se eles aceitassem o bem de Deus para a sua vida, aleluia, ou se eles rejeitassem. Muitas das vezes você está na igreja, eu estou na igreja, e a gente vê alguém que não observa Jesus, que ainda não levantou a mão, vem aceitar Jesus, vem recebê-lo como Senhor e Salvador. Querido, isso não é moda ou costume de crente, isso é bíblico. Aleluia. Romanos 9, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares e no teu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo, porque a igreja foi implantada na terra, queridos, para pegar a palavra esta, queridos amados irmãos, pela ação do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, para que tenha transformação. A igreja necessita, queridos, receber a palavra que transforma. E aí eu digo a você, queridos e amados irmãos, a vitória, a bênção da parte de Deus é fruto daquilo que nós plantamos, recebemos e aprendemos com Ele. Aleluia. Queridos, lá do versículo 22 a 28, quero começar pelo final. Aleluia. Do versículo 22 a 28, eu quero ler apenas o versículo de número 24. Aleluia. Não me compraste por dinheiro, cana aromática, aleluia, nem com a gordura dos teus sacrifícios me enchestes, glória a Deus, mas me deste trabalho com os meus pecados, os teus pecados, aleluia, e me cansaste com as tuas maldades. Irmão, capítulo 43, você sabe que esta é uma profecia de libertação, aleluia, do que diz respeito a Israel. Aleluia. Quero que você entenda, irmãos, entenda, veja. Isaías aponta no final, queridos, a situação de Judá naquele momento era uma situação complicada. O povo, ele não buscava a Deus. O povo, ele não se atentava a buscar o perdão e a ajuda de Deus, o apoio de Deus. O povo, eles continuavam, como nós lemos no versículo 24, no lamaçal do pecado, fazendo aquilo que não agradava ao Senhor. Isaías se levanta, mostrando a eles, usado por Deus, se eles não tomassem uma nova decisão, uma nova posição, uma virada de ação, o seu final seria ruim, de escárnio, o seu final seria de miséria. A situação deles era essa. Mas o Senhor, amados irmãos, que trabalha em favor do seu povo, porque eu digo a você uma coisa, querido amado irmão ouvinte dessa palavra, os planos e propósitos de Deus são de bênção e vitória para o seu povo, para a sua igreja, mas é necessário tomarmos uma posição. Queridos, a Bíblia, ela vai nos falar, para a glória e a honra do nosso Senhor Jesus Cristo. O livro do profeta Isaías, queridos, é necessário que os irmãos entendam isso, para chegarmos até onde o Senhor tem reservado para nós na noite deste dia. Do capítulo 1 ao capítulo de número 39, podemos dizer que é a primeira parte do livro do profeta messiânico, do profeta Isaías. Isaías anuncia, adverte Judá. Isaías, ele chama a atenção de Judá pela sua idolatria, pela sua imoralidade, pelas suas injustiças sociais. Um povo que pensava em si só,
um povo que não pensava no seu próximo, um povo que via o sofrimento alheio e não direcionava seus olhos, um povo que quando via alguém pecando não estendia suas mãos para tirar do buraco, um povo que se visse alguém sendo apedrejado, em vez de defender, se juntava para atacar mais pedras. O povo de Judá estava nessa situação, queridos e amados irmãos. Mas o povo se enganava, porque havia prosperidade naquele tempo, uma falsa prosperidade. Está tudo bem, o celeiro está cheio, não estamos enfermos, tudo está bem, Deus é conosco. Eles não conseguiam entender, amados irmãos, que a obediência ao Senhor fala mais alto do que o propriamente sacrifício. A obediência, a submissão, o entendimento, amados irmãos, eu quero dizer uma coisa a você. O que foi pedido a Abraão foi uma coisa muito dura. Olha, Abraão, vai, sacrifica o teu filho, oferece ele holocausto. Abraão se levanta cedo, caminha 3 dias, deixa os moços ali, sobe o monte, amados irmãos. E eu quero dizer a você, é como que eu ficasse observando os anjos do Senhor, permita-me conjecturar, eles observando e dizendo, vai, sobe, sobe, sacrifica, obedece, 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 ele vai subir no monte. Mas também, queridos amados irmãos, quando eu e você estamos nessa posição de obedecer, quando nós estamos nessa posição, queridos e amados irmãos, de abrir mão do nosso eu, muitas das vezes das nossas vontades, para quebrar, vencer as barreiras. Quando eu e você estamos subindo o monte e alguém está dizendo, olha, não vai dar certo, não vai acontecer, não tem jeito, é causa perdida. Mas você e eu continuamos subindo o monte dizendo, Senhor, agindo Deus, quem impedirá? Você continua subindo o monte dizendo, Senhor, Senhor, eu não vejo uma esperança na minha perspectiva humana, mas eu vou subir, Senhor, porque eu vou te obedecer. Eu vou subir, Senhor, eu vou sacrificar o Isaac, o meu melhor. Eu vou sacrificar o meu melhor, Senhor, porque eu prefiro te obedecer. Ainda que isso, Senhor, vá de encontro à minha vontade. Aí você começa a entender que a palavra ela vai se confrontando com as nossas vidas, e a nossa mente vai começando a entender a nosso estado de dependente de Deus e de necessitados que somos de obedecer mais, de estar mais próximo dele. Aí tinha alguém olhando, irmão, sabe certamente, se o Senhor e os seus anjos estavam na torcida, acreditando que Abraão ia obedecer, também tinha alguém dizendo, para, desiste, não tem mais jeito, não tem saída, não tem solução, para pelo caminho. Eu não sei o que passou na mente de Abraão, mas eu sei que Deus abençoou aquele homem de tal forma que ele levantou o cutelo para ir morar. Ele foi até o final, até as últimas consequências, queridos. Eu quero te dizer uma coisa pelo brado profético da parte do Senhor esta noite, que agindo Deus, quem impedirá? Vale a pena obedecer, vale a pena ser fiel, vale a pena honrar, vale a pena acreditar. Vale a pena, amados irmãos, servir a este Deus que está comigo e com você de noite e de dia em todo o tempo. Ou você pensa que Ele não está vendo, contemplando, assistindo? A cada passo que você dar, o Senhor vai confirmar a tua vitória. Mas nós precisamos entender, temos que estar enquadrados nesses parâmetros bíblicos de obediência e submissão ao que Deus tem para nós. Queridos, Glória a Deus, aleluia. Deus usa o profeta Isaías. Vamos chegar no capítulo 43. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Usa ele. Em meio a uma, quero conjecturar, a uma terra seca, Aleluia. em meio a tantos nãos, a tantas portas fechadas, a tanta incompreensão, Deus usa ele. Aleluia. Isaías, Glória a Jesus, aleluia, Jesus. é agora Glória a Deus. um brado profético. Aleluia. É agora Aleluia. uma mensagem que vai inspirar esperança para eles. Aleluia. Deus, Ele sabia da condição daquele povo. Glória a Deus. Deus, Ele sabe da tua condição, Ele sabe da minha condição. Aleluia, Deus.
Deus, Ele sabe da nossa história. Aleluia. Deus, Ele conhece, queridos. Aleluia. Ele vê tudo. Ele sabe. Rabadaba sobrecaia sua. E ainda tem alguém que diz assim: Senhor, parece que o Senhor não está ouvindo. Ele está ouvindo. Anaia sobrecaia sobrecaia. Deus expressa todo o seu amor por Israel. Deus, Ele fala das bênçãos no capítulo 43 que tinha advinda da sua parte para aquele povo. Deus fala dos projetos, daquilo que tinha reservado para um futuro, para aquele povo. Deus faz assim conosco também, irmãos. Quem foi que te criou? Quem foi que te remiu? Quem foi que deu a sua vida na cruz do Calvário por amor de ti? Pertencemos a Ele, nós temos dono. Pertencemos a Ele, a nossa história, a nossa esperança, a nossa confiança. Ele nos chama pelo nome, Ele cuida de nós. É um Deus ciumento, é um Deus zeloso. É um Deus, querido, que amou tanto o mundo, que deu somente o seu Filho unigênito na cruz do Calvário para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é tão impossível na sua história e na sua mente para que Ele não faça? Lucas 1,37. Porque para Deus não há nada impossível. Para Deus não há nada impossível. Queridos, vou adiantar. A promessa feita para eles é que Deus julgaria os babilônicos, livraria o povo. Para aquele povo teria uma nova época, uma nova história, um novo momento de perdão, de bênção, de restauração. Aleluia. E da presença iminente de Deus sobre a vida deles. Glória a Deus. Para eles, a maior vitória, a maior bênção seria ser liberto da Babilônia física, a bênção visível, a bênção palpável. Aleluia. Mas, queridos, eu quero dizer uma coisa a você. Glória a Deus. E guarde bem isso. Eu não sei se o que você apresentou nesta campanha 7 foi uma cura, foi uma libertação, foi uma porta aberta, Glória a Deus. foi uma providência, foi algo que no tempo que ainda temos, vamos falar um pouquinho, atravessando o Jordão, atravessando o Mar Vermelho. Ou seja, impossível ao homem, só é possível a Deus. Aleluia. Quero que você entenda uma coisa: cada um desses dias Deus vai te honrar. Glória a Deus. Cada um destes passos dados o Senhor vai te honrar. Aleluia. Agora entendam algo da parte de Deus, querido. O quanto nós temos honrado a Ele. É Deus. Queridos, Aleluia. Deus, assim como estava para aquele povo, de braços abertos, porque seus ouvidos não estavam agravados, suas mãos não estavam encolhidas, para que não pudesse os abençoar. Da mesma maneira, não é assim com nós. Ele não está com o ouvido tampado nem com as mãos encolhidas, mas Ele está pronto para abençoar e dar vitória à sua igreja, ao seu povo. Mas tem que estar em nós, amados irmãos, isso. Se Ele estiver em nós e nós estivermos nele, há uma condição para que a vitória chegue na minha e na tua vida, pela graça e a misericórdia dele. É nós também podemos entender e entendermos com desejo de quem é Deus, quem significa Ele para nós, não somente aqui na igreja, não somente neste momento, mas na hora da peleja lá, quando o marido muitas das vezes vem em encontro, muitas das vezes quando o patrão se levanta, quando a família vai criticar, quando vem os levantes, é nesta hora que nós temos que buscar na nossa mente quem é Deus para nós. Há uma geração que está sendo ensinada que o crente tem que estar por cima, o crente tem que estar na parte de cima, ele tem que ser cabeça, ele tem que ser destaque. Não, a palavra do Senhor ela não me ensina assim. A palavra de Deus me ensina um José sendo jogado na cova, sendo vendido, ficou calado. A Bíblia me ensina um José sendo escravo,
A Bíblia me ensina o José sendo caluniado sem fazer nada. A Bíblia me ensina o José indo para a prisão. A Bíblia me ensina o José honrando a Deus do silêncio. O versículo é o 13. Operando Deus, quem impedirá? Escute bem. A Bíblia ela me ensina um José. Lama sobrecaia, escute bem. A Bíblia me ensina um José. Você pode dar um glória a Deus, querido? A Bíblia me ensina um José que não precisou se justificar, se defender. José não murmurou, não precisou dizer: ei, Senhor, sou teu servo, o Senhor está me vendo, não. A Bíblia me ensina que José ficou por baixo. A mentira permaneceu de pé durante 13 anos. Mas um dia o pai de José soube que ele estava vivo. A mentira caiu por terra. A vitória sobrecar. Ah, querido, alguém pode até pensar que está por cima, porque a mentira está de pé, mas tem data validada para cair por terra. Um dia a história foi passada a limpo. Um dia a mentira, o levante, o engano estabelecido, ele caiu por terra. Passaram só 13 anos, mas a verdade chegou. José foi honrado. Deus abençoou José. E José só precisou fazer uma coisa. Você quer fazer isso? Honre a Deus. Está no deserto, honra a Deus. Está na prisão, honra a Deus. Foi caluniado, honra a Deus. José não servia a Deus mediante a promessa. José não servia a Deus mediante o que Deus poderia fazer. José servia a Deus porque ele era grato. Oh, restaure, caia sobre, caia sul. E tem algo mais. Tem algo mais. Quando o pai de José morre, os seus irmãos que praticaram todo o mal contra ele se desesperaram. Eita. Mas diga comigo, José era crente. José era crente. Diga, José era crente. José era crente. Temos que ser crente, porque ser crente é coisa bonita. Irmão, ser crente é coisa linda. E é uma coisa muito difícil. Nós temos que nos esforçar em ser mais crentes. Os irmãos de José se aperreiam porque sabiam o que tinham feito contra ele. Sabiam da história. Pensava que agora José se vinga. Mas José era crente. José entendia que aquilo era um propósito e um plano de Deus, queridos. Aprenda uma coisa da parte de Deus. Faz parte do plano de Deus essa tua parte da história. Faz parte do plano de Deus. Faz parte do plano dele. Se o tempo é de chorar, chora, mas confia. Se o tempo é de esperar, espera, mas confia. Em todo tempo seja alva as tuas vestes. Em todo tempo sejamos crentes. Em todo tempo. Irmãos, não estou dizendo que a igreja não é crente, entenda. Eu estou dizendo que nós temos que ser isso. E eu também. Porque as lutas elas vão vir. Os levantes eles vão vir. As dificuldades elas vão vir. Não é todo tempo, queridos, que a gente vai estar na bênção. Vai ter momento, querido, de estar no vale. Difícil caminhada, estreito, aperto, choro. Mas é gratificante, porque a palavra fala: olha, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena servir a Deus, querido. Você não tem ideia. Em Coríntios vai falar 2, versículo 9: aquilo que o olho não viu, que o ouvido não viu, e não subiu ao